Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Fizeram a lição de casa, mandaram por e-mail do professor? Então vamos à correção, tá? Exercícios 7 e 8 da página 145, acompanhe. Exercício 7 da página 145. Complete com os números que tornam as igualdades verdadeiras. Então, a gente tem aqui no item A uma divisão, de uma fração por um número natural. E aqui está faltando um número aqui, Vai dar uma fração e está faltando o denominador. Aqui como é que a gente faz? É só a gente fazer a divisão, Então a gente faz 3 quintos dividido por 6. E aí para fazer essa divisão a gente mantém o dividendo, 3 quintos do jeito que ele está. E multiplica ele pelo inverso do divisor. Multiplica pelo inverso de 6. O inverso de 6 é 1 sobre 6. E aí a gente vai ter, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 6, 30. 3 sobre 30. Opa, mas aqui deu 1 no numerador, Por que deu 1 aqui? Porque essa fração aqui ela já está simplificada, é uma fração irredutível, Então, a gente tem que simplificar ela também. Olha aqui, 3 dividido por 30, 3 sobre 30, dá para a gente simplificar por 3, Divide por 3 o numerador em cima e divide por 3 o denominador embaixo. 3 dividido por 3 dá 1, 30 dividido por 3 dá 10. Então, aqui o número que está faltando no denominador é 10, tá? Questão B. 12 dividido por uma fração vai dar a fração 21 sobre 2. Se esse 12 dividido por essa fração dá 21 sobre 2, então se eu dividir o 12 por 21 sobre 2, eu vou encontrar a fração que está faltando aqui, Entenderam? Então eu vou dividir o 12 por 21 sobre 2 para descobrir qual que é o número que dividiu o 12 e deu essa fração aqui, tá? Então eu fiz aqui, 12 dividido por 21 sobre 2. E aí como é que a gente resolve essa divisão? Mantém o dividendo, 12, e multiplica ele pelo inverso do divisor. 12 vezes o inverso de 21 sobre 2 é 2 sobre 21. 12 vezes 2 é 24. 1 vezes 21 vai dar 21. E aí a gente consegue simplificar aqui, para chegar na fração irredutível. 24 e 21 é divisível por 3. Então eu dividi o 24 por 3, dividi o 21 por 3. 24 por 3 deu 8. 21 por 3 deu 7. Então a fração que estava faltando lá, aliás, era só o numerador da fração que estava faltando, é o 8, Então a fração que divide o 12 é 8 sobre 7, para dar 21 sobre 2. Tudo bem? Agora, o exercício, o item C, Uma fração dividida por 5 quartos é igual a 14 dividido por 5. Então, se essa fração aqui, dividida por 5 quartos, vai dar 14 sobre 5, se eu multiplicar o 14 sobre 5 vezes os 5 quartos, ele vai me dar a fração que foi dividida, O dividendo aqui da nossa divisão. Então, é só a gente fazer aqui, 5 sobre 4 vezes 14 sobre 5. Tudo bem? Aí, o que eu fiz? Eu simplifiquei o 5 aqui desse numerador dessa fração com 5 do denominador da outra fração, porque multiplicação eu posso fazer isso, Então, o 5 aqui eu dividi por 5 e o 5 aqui embaixo eu também dividi por 5. Aí, 5 dividido por 5 deu 1, 5 dividido por 5 deu 1. Quando eu reescrevo aqui a fração, ficou 1 sobre 4, Vezes 14 sobre 1. E aqui a gente ainda consegue simplificar o 4 com o 14, A gente consegue dividir o 4 por 2 e o 14 por 2 também. Aí, reescrevendo as frações, vai ficar 1 sobre 2, Porque 4 dividido por 2 dá 2. Então é 1 sobre 2. Vezes 7 sobre 1, porque 14 dividido por 2 dá 7. Aí, fazendo a multiplicação agora, 1 vezes 7, 7. 2 vezes 1, 2. Então, o número que estava faltando aqui na C era o 7, O numerador da fração que está sendo dividida, do dividendo. Tá bom? E agora o item D. O item D é 1/6 dividido por uma fração, vai dar 2 sobre 27. Então, para a gente descobrir
qual que é essa fração aqui que está dividindo 1/6 que deu 2 sobre 27, é só dividir 1/6 por 2 sobre 27 que a gente vai ter essa fração aqui, né? Olha aqui, ó. 1/6 dividido por 2 sobre 27. E aí a gente reescreve, né? 1/6 permanece igual, ó. 1/6 permanece do jeito que está. E eu multiplico ele pelo inverso do divisor, tá? Dividendo permanece igual vezes o inverso do divisor. O inverso de 2 sobre 27 é 27 sobre 2. E aí eu tenho, ó, 1 vezes 27, 27. 6 vezes 2, 12. E aí aqui a gente consegue simplificar, né? O 27 e o 12, os dois são divisíveis por 3. 27 dividido por 3 e 12 dividido por 3. 27 dividido por 3 dá 9, 12 dividido por 3 dá 4. Então, o número que estava faltando lá na nossa fração é 4, né? É 9 quartos, tá? Tudo bem? Exercício 8 da página 145. Em uma partida de futebol, verificou-se que 3/4 dos espectadores torciam para o time da casa, sendo que metade desses torcedores eram mulheres. Determine o número de torcedores do time da casa, sabendo que nesse jogo compareceram 2.768 espectadores. Item B. Que fração do total de espectadores representa a quantidade de mulheres torcedoras do time da casa nesse jogo? Então ele quer saber qual que é a fração que representa a quantidade de mulheres nesse jogo, tá? E também ele quer saber quantas eram elas. Qual a quantidade de mulheres nesse jogo? Vamos lá. Bom, pessoal, então no item A, ele queria saber quantos torcedores eram do time da casa, né? E a gente sabia que o total de torcedores era 2.768, né? E 3/4 desses 2.768 eram torcedores do time da casa. Então era só a gente multiplicar 3/4 vezes 2.768, né? Para achar a resposta. 3 vezes 2.768 deu 8.304. E aí dividido por 4, né? O total de torcedores da casa é 2.076, tá? Era só multiplicar a fração que representava a quantidade de torcedores da casa vezes o total de torcedores no jogo, tá? Deu 2.076. O time da casa tem 2.076 torcedores. No item B, ele quer saber qual é a fração que representa a quantidade de mulheres, né? Do time da casa, sabendo que metade do time da casa é formado por mulheres, né? E ele quer saber também a quantidade dessas mulheres. Então, a gente tem que 3/4, né? Que era a quantidade do time da casa, metade era de mulheres. Era só dividir 3/4 por 2, né? A metade era de mulheres. Então, 3/4 dividido por 2, a gente faz aquele processo, né? Mantém o dividendo do jeito que está, que é o 3/4, né? E multiplica ele pelo inverso do divisor. O inverso de 2 é 1 sobre 2. Fazendo a multiplicação, ó, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, a fração que representa a quantidade de mulheres do time da casa é 3/8, tá? E aí, ele quer saber qual a quantidade, né, de mulheres do time da casa, de torcedoras do time da casa. Então era só pegar o 3/8 e multiplicar pelo total de torcedores que compareceram ao jogo. 3/8 vezes 2.768. E aí a gente tem que 3 vezes 2.768 é 8.304, né? E dividido por 8, né, do denominador da fração, vai dar 1.038. Então eram 1.038 mulheres torcedoras do time da casa, tudo bem? Bom, pessoal, de lição de casa, façam a tabuada do 1 ao 10 4 vezes, tá? Eu percebi nas aulas presenciais que muitos não sabem tabuadas básicas, né? Tabuada do 2, tabuada do 3, do 4. E sem essa tabuada vocês não vão conseguir fazer as próximas matérias. Daqui para frente tem que ter a tabuada. Se não souber a tabuada, não vai conseguir acompanhar, tá? Então façam as tabuadas 4 vezes
e mandem para o e-mail do professor, tá? Tá valendo nota também de lição de casa. Então até a próxima aula.